Bom dia. E que os irmãos já fossem colocando as suas Bíblias aí próximas a vocês, para que a gente pudesse acompanhar esse texto que nós vamos estudar hoje, né? Hoje vamos analisar um texto que é um texto bastante difícil, talvez, da gente tratar, né? Mas vamos lá, vamos orar. Vamos dar início, então, à nossa meditação do dia de hoje. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Criador de todas as coisas, Pai do Senhor Jesus Cristo, que veio, que morreu, que ressuscitou, ó Deus, e está vivo agora à Tua direita. Nós louvamos o Teu nome nessa manhã, queremos Te agradecer, ó Deus, pela noite de descanso que o Senhor nos proporcionou. Queremos, ó Deus, consagrar esse dia ao Senhor, buscar fazer a Tua vontade, Senhor, e honrar o Teu nome. Nós agradecemos, ó Deus, pela obra de Cristo naquela cruz e nos trouxe, ó Deus, uma salvação fantástica. Nós agradecemos muito ao Senhor, a nossa gratidão é muito grande, Pai, pelo que o Senhor fez por nós. E nós queremos, ó Deus, nesse instante, pedir ao Teu Santo Espírito, ó Deus, que habita em nós, que Ele fale aos nossos corações de maneira forte, de maneira clara, e que o Teu nome, depois de tudo aquilo que tiver sido falado, Senhor, possa ser glorificado. Nós agradecemos pela vida dos irmãos, pedimos pela vida da Tua igreja, pedimos especialmente por aqueles que estão sofrendo no nosso meio, algum tipo de dor, algum tipo de desconforto, Senhor. O Senhor, que é o Deus das consolações, de todas as consolações, possa consolar o coração desses irmãos. Eu Te agradeço mais uma vez por esse momento e peço, Senhor, a Tua direção em nome de Cristo. Amém. Ok, irmãos. Nós já estamos com boas notícias aí à frente, né? Parece que parte desse isolamento vai se arrefecer aí na próxima semana e, mesmo assim, nós vivemos ainda um tempo de incertezas, né? Mas, de uma forma mais geral, mais ampla, nós vivemos também uma incerteza, não só agora, na época dessa pandemia, mas mesmo antes, uma incerteza em relação à questão da verdade, né? Na Idade Média, as pessoas criam em Deus, logo depois houve um movimento de renascimento do pensamento grego e, com isso, a verdade começou a ser esquecida. E isso ficou mais forte lá no século XIX, né? Então, hoje, quando você fala acerca de uma verdade, né, as pessoas elas automaticamente entendem como algo relativo e não como algo absoluto, né? Então, hoje nós vivemos no nosso país, né, entre os políticos, uma dificuldade para chegar a um consenso acerca da realidade que eles precisam visualizar para poder adotar as medidas que são necessárias. Não existe unanimidade, não há unidade. Eu queria ler um texto com os irmãos, que é o texto que se encontra em João, no capítulo 18, versículos 33 até o versículo 38, a parte A desse versículo. Na minha Bíblia diz assim: Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Vem de ti mesmo essa pergunta, ou tu disseram outros a meu respeito? Replicou Pilatos: Porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: Logo tu és rei. Respondeu Jesus: Tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci
e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: o que é a verdade? Então, irmãos, essa é uma parte do julgamento, né, que Jesus sofreu. Ele sofreu antes um julgamento por parte dos judeus e agora Pilatos, por parte dos romanos, é que está julgando a sua causa. Então, no relato dos 4 evangelistas, né, todos eles citam esse julgamento de Pilatos, né? E todos os relatos, eles têm estruturas bem parecidas, se você for pensar em termos do Getsemane até a ressurreição de Cristo e depois o aparecimento de Jesus aos seus discípulos. Então, basicamente, a gente tem 4 relatos, né, com estruturas praticamente idênticas entre os 4 evangelistas, né? Mas existem algumas diferenças, né? Eles não são exatamente iguais. Então, como eles têm algumas diferenças, né, a gente precisa analisar nesse texto daqui aquilo que somente João vai falar. É interessante que existe um detalhe, né, na apresentação de 3 evangelistas, incluído João, que Lucas é o único a ressaltar. Lucas ressalta que os judeus enviaram Jesus a Pilatos 2 vezes. Na primeira vez que os judeus levaram Jesus a Pilatos, Pilatos observou que Jesus era galileu. E sendo galileu, ele era da jurisdição de Herodes. Por isso ele manda, segundo o relato de Lucas, ele manda Jesus até Herodes para que ele fosse visto por Herodes e a causa dele fosse analisada. Pilatos ele não queria se envolver naquilo porque aquilo era uma questão entre judeus e agora estava sendo enviado a ele um caso que ele não dominava a situação. Era da alçada dos judeus analisar aquilo. Então, o que a gente vê é que no relato de Lucas, então, Jesus é levado até Herodes. Esse Herodes não é o Herodes que construiu o templo, esse é Herodes Antipas, e ele volta finalmente para Pilatos. João, ele não coloca essa ida até Herodes, ele vai simplesmente tratar da segunda vez em que os judeus levaram Jesus até Pilatos, e foi a derradeira vez. Então, o que a gente vê no julgamento que houve no Sinédrio foi que eles tentaram conseguir obter testemunhas para que essas testemunhas, então, dissessem algo contra Jesus. Mas todas as testemunhas não diziam nada que fosse realmente uma prova cabal do erro, do crime de Jesus. Finalmente, então, Caifás, ele se levanta e diz para Jesus, né? Pergunta para Jesus se ele era o Cristo, se ele era o Messias. E Jesus então responde: tu o disseste, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. O que Jesus aparentemente estava dizendo ali era que eles, a partir daquele momento, o que eles iriam ver seria o julgamento deles. Jesus vindo sobre nuvens do céu. Pronto. Isso era o que os judeus precisavam para poder condená-lo, né? A resposta trazia a ideia, então, que ele se fizera como Deus, né? Ele estava sentado à direita do Todo-Poderoso. Quem poderia fazer isso senão o próprio Deus? Portanto, ele era rei. Ele seria, então, considerado como rei. E isso era uma blasfêmia para eles, era um crime sujeito à morte, né? Agora, o problema todo é que eles estavam naquela sexta-feira, às vésperas da Páscoa. Eles precisavam ter uma solução rápida. Os lugares, então, né, os lugares por onde eles andaram com Jesus, tanto indo para Herodes como indo para Pilatos, as 2 vezes que eles vão para Pilatos,
eles fizeram esse trajeto rapidamente porque os lugares não eram muito distantes entre si. Mas finalmente eles levam Pilatos novamente então ao pretório. O pretório ficava, era, vamos dizer assim, um puxadinho do templo. Era uma construção menor do que o templo, mas era uma construção que ficava anexa praticamente ao templo. Então você de dentro do templo conseguia acessar o pretório. Só que os judeus não entravam ali, porque era um lugar onde só tinham gentios e era um lugar que eles não deveriam entrar. Então, esse lugar era também conhecido como Fortaleza Antônia, né? Era um lugar restrito em que eles ficavam restritos ali e não poderiam entrar na questão da Fortaleza Antônia. Então, Pilatos, ele normalmente tinha a sede dele lá em Cesareia Marítima, mas naquele período de Páscoa, ele achava mais interessante ficar lá em Jerusalém, porque ele ali de perto, ele poderia então agir, né, intervir durante a festa, facilitando então o comando das tropas. Por isso então, ele por uma questão de segurança achava mais prudente ficar em Jerusalém e ele então ficava no pretório, dormia no pretório. Então os integrantes do Sinédrio vão lá e entregam Jesus até Pilatos, né? Então vai surgir esse texto que nós estamos tratando hoje, né? Começa então o interrogatório. Pilatos pega Jesus, introduz Jesus no pretório e os judeus ficam à distância, né? Pilatos então, ele pergunta se Jesus é o rei dos judeus, né? Só os judeus eles tinham acesso, eles não tinham acesso àquilo que Pilatos estava falando com Jesus. Então João acha por bem colocar esse texto, né, aqui nesse relato dele. A pergunta então que ele faz, a primeira pergunta, também faz parte dos 4 evangelhos, né, dos sinóticos, e também do evangelho de João. És tu o rei dos judeus? Então todos os evangelhos citam isso daí. Agora, a resposta de Jesus, ela é única em João. Diz assim: vem de ti mesmo esta pergunta, ou tu disseram os outros a meu respeito? Jesus questiona Pilatos se aquilo que ele estava falando era dele mesmo, ou se aquilo ali vinha dos judeus. É claro que Jesus sabia que aquilo tudo que ele estava sendo julgado agora por Pilatos, na realidade era uma ideia que vinha dos próprios judeus, né? Então Jesus mostra a Pilatos que ele sabia que os judeus é que estavam por trás daquela questão. Mas, por outro lado, se a pergunta viesse dele mesmo, Jesus parecia estar disposto a responder claramente à curiosidade dele. A resposta de Pilatos é rude, como quem é pego numa palavra que não era apropriada naquele momento. Ele diz então, porventura eu sou judeu também? Né? É claro que não. Ele estava querendo dizer que não, né? Os judeus é que tinham enviado Jesus a ele. Então ele também não está satisfeito com aquilo que os judeus pediam dele. Por isso ele tinha tentado enviar para Herodes Jesus. E aí ele continua, né? Ele passa por cima disso e pergunta a Jesus: o que fizeste? E aí, de fato, começa então aquilo que ele quer saber. E João então resolve inserir aquilo que Jesus respondeu a ele, né? É muito importante essa colocação de Jesus, porque ele vai querer demonstrar, né? João vai querer demonstrar no relato de Jesus que Jesus vai dar agora informações acerca da natureza do reino dele. Então ele diz que o seu reino não é desse mundo, né? O seu reino era de um outro mundo, de um outro lugar. Jesus quer mostrar com isso que o reino dele não era dali e que ele não tinha inclusive ninguém por lutar por ele. Ele estava completamente indefeso ali, né? Se o reino dele fosse desse mundo, ele provavelmente teria exércitos que lutariam por ele. É essa a resposta que ele dá, né? E ele os protegeria.
eles os protegeriam, mas definitivamente aquele não era o reino de Jesus. Ele não estava pleiteando ser o rei terreno daquela província romana da Judéia. Jesus, na realidade, não constituía nenhum perigo para os romanos. Mas a essência do seu reinado era uma outra essência, era uma esfera espiritual. Então, a primeira conclusão de Pilatos era que, então, Jesus era rei, porque se ele estava falando de um reino, era porque ele de fato era um rei, né? Mas ele admite que era um rei, Jesus admite que era um rei e que para isso ele viera ao mundo. Então ele não era um rei deste mundo, mas que tinha vindo ao mundo. E João vai dar pela primeira vez algum detalhe, porque ele não fala no início do seu evangelho, da encarnação de Jesus. Pilatos vai chegar a uma segunda conclusão, né? E essa segunda conclusão é justamente aquilo que eu já falei acerca da tranquilidade que ele poderia ter, que Jesus não significava nenhuma ameaça. Então, por que condenar Jesus? Mas Jesus continua. No versículo 37, na terceira parte do versículo, ele vai dizer qual é a razão dele ter vindo a este mundo. E a razão era que ele deveria dar testemunho da verdade. Note bem essa expressão, testemunho da verdade. Esse mundo não conhece a verdade. Desde Adão, né, que ao pecar, né, sofreu com a separação entre ele e Eva, entre ele e a natureza, entre ele e ele próprio, né, que o homem desconhece a realidade última das coisas. A verdade só pode ser alcançada através de consenso e muitas vezes ainda está errada, e isso mesmo através de sua percepção, através da visão, através do tato, através do olfato. É assim que o homem consegue enxergar o mundo exterior. Fora isso, o homem está distanciado da realidade última das coisas. Ele não consegue, não existe um fluxo direto entre o seu coração e a realidade objetiva que está à volta dele. Então Jesus continua e ele vai dizer: ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu. Isso ele vai dizer em João 3,13, confirmando aquilo que Jesus está falando então nesse julgamento. Ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. O que Jesus quer dizer com isso é que normalmente os homens eles só podem, se vão ao céu, eles não podem voltar e trazer a mensagem de que ali no céu existe alguma coisa diferente daquilo que nós vivemos aqui na Terra. Ao contrário, Jesus sai do céu, ele tem a informação da realidade espiritual e traz essa mensagem então aos homens, né? Depois de dizer que a sua missão então era vir ao mundo para dar testemunho da verdade, Jesus acrescenta uma frase bem sutil, e é impressionante a sabedoria que está encerrada nessa frase. Ele diz então para Pilatos: todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Pilatos estava ouvindo a voz de Jesus. A questão era se Pilatos era da verdade. E Pilatos então percebe a profundidade da pergunta e vai responder assim: que é a verdade? É interessante que quando Jesus fala o que ele acabou de falar, ele está usando de misericórdia naquele momento com Pilatos. É impressionante aquilo que ele está falando com Pilatos. Ele está dizendo para Pilatos que existe uma oportunidade para ele, porque ele está ouvindo e vendo aquele que é a própria verdade. E Pilatos então rechaça isso. Os irmãos conseguem perceber a ironia de João aqui? João está querendo mostrar que, apesar da pergunta de Pilatos, ele está em frente, ele está diante da própria verdade, a verdade que todos os homens buscam, todos os homens que querem entender o que essa vida encerra, o que é a razão, o que deve trazer razão de viver para todos os homens. Mas os homens, como Pilatos, negam isso. Pilatos rapidamente mostra uma certa irritação quando ele diz que é a verdade.
ele parece então não perceber aquilo que Jesus diz, ou mesmo ele parece trazer um pensamento que ele provavelmente nutriu desde a mocidade dele, né? J.C. Ryle vai falar uma coisa interessante aqui vai fazer um comentário interessante sobre aquilo que Pilatos falou. Ele vai dizer: ele não acreditava existir tal coisa como a verdade. Parece a linguagem de alguém que, desde sua juventude, ouvira tantas especulações vazias dos filósofos gregos e romanos acerca da verdade, ao ponto de duvidar que esta realmente existisse. Que é a verdade? Então isso estaria no cerne de Pilatos, e hoje também é o que nós vemos no mundo. As pessoas, então, desconfiam de que exista uma verdade absoluta, porque ninguém pode garantir essa verdade. Então, João entra no seu tema preferido. Esse é um dos temas que João mais retrata nos seus escritos, a verdade, né? A verdade para as pessoas é uma verdade relativa. É um tema muito atual. As pessoas hoje dizem, né, são de tribos. Cada tribo crê em alguma coisa. Porque uma vez que nós estamos alienados do mundo como um todo, nós só podemos perceber o mundo pelas nossas percepções, então esse tema passa a ser um tema de verdades relativas, aquilo que cada um vê. Por isso existem as tribos, por isso cada um pensa em alguma coisa, por isso que cada um joga para o outro a responsabilidade sobre aquilo que cada pessoa crê. Na realidade, o que existem são narrativas diferentes, pessoas diferentes crendo em coisas diferentes. E cada pessoa que crê em algo diferente vai fazer as coisas de acordo com aquilo que ela crê, vai viver aquilo que ela crê. Mas Jesus, ao contrário, ele não estava dizendo isso. Ele estava dizendo que ele era a verdade absoluta, a verdade que está escondida e que todos estão a procurar. Irmãos, esse texto, a maior aplicação desse texto está no coração de cada um de nós. Cada um de nós deve ter confiança naquilo que crê. E esse texto vai mostrar cabalmente aquilo que Jesus é para nós, aquilo que o Espírito Santo colocou no teu coração como verdade. Que nós tenhamos essa confiança naquilo que Jesus nos diz. Sejamos então testemunhas da verdade por onde quer que nós formos. Esse é o nosso Jesus Cristo, esse é o nosso Rei, Ele é o nosso Senhor. Que essa verdade hoje pela manhã impacte o teu dia, e não só o teu dia, mas todos os dias que restam para a tua vida. A verdade que Jesus veio, que Jesus morreu, e é aquilo que vai acontecer daquele ponto em diante no relato de João, né? Ele ressurgiu, morreu, foi sepultado, ressurgiu e vai voltar para nos buscar. Maranata, Jesus vem. Vamos orar? Senhor, obrigado por esse texto que nós acabamos de meditar sobre ele. Nós te agradecemos, ó Deus, porque esse texto nos dá confiança de quem é Jesus. Obrigado, ó Deus, por esse relato de João e que ele cale fundo, Senhor, no nosso coração. Que nós tenhamos convicção diante das pessoas que nós sabemos creem diferente de nós, que nós tenhamos convicção, ó Deus, e possamos estender a ela a misericórdia, o perdão de Jesus, que elas tanto precisam para suas vidas. Obrigado, Senhor, eu quero exaltar o teu nome, porque o Senhor é o nosso Deus. E nós queremos orar agradecidos e pedir, Senhor, que esse dia seja dedicado a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Deus abençoe os irmãos.